Você já tem teoria e prática também relacionada à produção de textos de atualidades. E a gente vai continuar praticando aqui. Como eu te falei, já adiantei, eu venho abordando algumas das propostas que eu penso que são as mais importantes, de 1 a 15. Não vou abordar todas aqui, mas vou abordar as principais. Tento aqui trazer temas relacionados à segurança pública, à saúde, à educação, ou seja, de cada prisma, de cada tópico que eu acho interessante pra gente. Então vamos continuar nessa pegada. Vem aqui comigo. Proposta de tema 7, cujo assunto é reforma da maioridade penal no Brasil. Tema interessantíssimo. A gente já falou acerca de intolerância, falamos de mudanças climáticas, falamos de violência nas escolas, o tema que compreende segurança pública e também compreende educação pública no Brasil. E agora, a gente tem uma temática aqui que tem a ver diretamente com o nosso órgão. Professor, você não acha mais provável que caia temas como este aí, temas de segurança pública? Vale frisar que você não é um policial. Você é um cara da área meio da Polícia Civil, você é um cara lá da atividade administrativa. Você não vai ter acesso aí às operações policiais, isso aí é uma coisa totalmente diferente. Mas, como o nosso órgão é um órgão policial, pode ser que a banca aborde aqui temáticas cujo foco seja aí trazer temas relacionados à segurança pública, como é o caso deste. Este tema é campeão de prova. Cara, quando a gente fala de órgão de segurança pública, este cara aqui é campeão de prova, ele já foi abordado inúmeras vezes e vai continuar sendo abordado. Por quê? Porque esse tema sempre está em discussão. É impressionante como vira e mexe, todo mundo coloca esse tema em discussão. Recentemente, o governador do Goiás, em um encontro sobre segurança pública, falou lá com o presidente Lula, ó, eu simplesmente extingui a criminalidade do Goiás, não há mais criminalidade no Goiás. E a gente sabe que isso não é uma verdade, embora o Goiás realmente tenha melhorado muito, porque os índices de criminalidade eram altíssimos. E aí houve uma redução, em alguns casos, de alguns crimes específicos, significativa. Disso daí. E há também ali uma abordagem no Goiás sobre essa redução da maioridade penal. E evidentemente que isso passa de estado para estado e vem aí até o Congresso Nacional muitas vezes, vai até o Congresso Nacional. Várias foram as tentativas de redução da maioridade penal no Brasil, mas como a gente vai ver, a maioridade penal no Brasil é considerada uma cláusula pétrea, de forma que para a gente modificar isso é bem difícil mesmo. Embora boa parte da população queira aí a redução da maioridade penal. Vamos lá. Fazendo uma abordagem aqui mais rápida, mais célere em relação a este tema, é muito importante que a gente entenda o seguinte, que quando a gente vai para a nossa proposta, a gente tem de verificar isso aqui, ó. Eu tenho o comando aqui que se divide em duas partes e aqui eu tenho o tema. Aqui eu tenho o texto motivador. O que ele traz para a gente no tema e no comando? Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo, eu já sei que é dissertativo argumentativo, sobre o seguinte tema: reforma da maioridade penal no Brasil. Vá interpretando palavra por palavra. Reforma, ou seja, é a gente reformar, é você fazer o quê? É mudar a maioridade penal. Em que lugar? Onde? É muito importante que você classifique isso aqui, que você classifique o lugar que ele quer que você debata o tema, até porque essa temática é uma temática aí que pode compreender o mundo inteiro, pode compreender, por exemplo, um estado, como eu falei aqui agora, o DF, né, o CESP pode trazer lá a abordagem do tema no Distrito Federal. Todos os temas que a gente está vendo aqui são temas que têm a ver com o Brasil de um modo geral. Qual é a pegada do CESP? O CESP ele não costuma trazer para esse tipo de prova discursiva temáticas que compreendam o mundo. Ele não costuma falar do racismo no mundo, embora possa acontecer. Para esse tipo de prova, uma prova mais regional, o CESP gosta de abordar, embora seja uma prova mais regional, ele gosta de abordar temas relacionados ao Brasil.
Então ele vai trazer uma temática possivelmente que tem a ver com o Brasil, como essa daí. Mas se por acaso ele não fizer isso e abordar aqui algo relacionado ao Distrito Federal, cara, você vai usar os argumentos de forma muito parecida aqui com o que a gente vai usar. Porque o Distrito Federal ele é referência em várias coisas, mas ele também apresenta inúmeros problemas na segurança pública. Por exemplo, nós já fomos aqui líderes em índice de feminicídio, só para que você tenha uma ideia. Então, nos anos aí de 2021, 2022, o Distrito Federal já foi líder em índices de feminicídio no Brasil. Temos diversos problemas relacionados à segurança pública, como falta de efetivo, como também aqui brigas políticas que sempre dividem aqui os setores de segurança pública, as polícias na segurança pública, entre outros aspectos. Mas o DF, ele vai muito bem em outros quesitos também, e a gente sabe que segurança pública no DF não é um problema tão grave quanto a gente vê, por exemplo, em algumas regiões aí do Sudeste, né, na região Sudeste, por exemplo. Se você pegar Rio de Janeiro, São Paulo e até Minas Gerais, nós temos aí lugares com índices de criminalidade elevadíssimo. Portanto, você já sabe, a pegada provavelmente do CESP na nossa prova vai ser falar do Brasil, mas se ele trouxer alguma coisa do DF, tem como você se adaptar de acordo com o que a gente vê aqui nas nossas aulas. Segunda parte do comando, olha. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, os seguintes aspectos. Redução da maioridade penal em face do compromisso estatal de defender e lutar pela juventude. O que ele quer aqui? Ó? Redução da maioridade penal. Ou seja, a gente reduzindo a maioridade penal. O professor vai reduzir para 15? Não, a discussão que nós temos é reduzir de 18 para 16 anos. Essa é a discussão que há décadas ela se apresenta aí na Câmara dos Deputados e também no Senado e em alguns estados especificamente, como é o caso do Goiás e é o caso de outros estados também, São Paulo e Rio de Janeiro. Em face do compromisso estatal de defender e lutar pela juventude. Então, redução da maioridade penal em face desse compromisso estatal. O que é em face de, Dixon? Em face de é diante de. Diante do compromisso estatal. Compromisso de quem? Do Estado. De defender e lutar pela juventude. Uai, mas o Estado tem esse compromisso? Ainda que você não saiba, neste processo de interpretação ele está falando aqui. O Estado tem sim um compromisso de defender e lutar pela juventude. Aí você tem que saber, cara, mas que compromisso é esse? Aí você vai se lembrar lá daquele gancho de ideias, daquelas estratégias de argumentação que eu passei para você. Ah, Dixon, é o conceito, é a contextualização, sim. E aqui, ó, defender e lutar pela juventude. Eu tenho leis, aspectos legais. Quais aspectos legais versam? Lembra das perguntas? Então, eu já vou fazê-las aqui. Quais aspectos legais versam acerca desses temas aí? Que compromisso? Que compromisso é esse que o Estado tem de defender e lutar pela juventude? Então, quais aspectos legais versam sobre esse assunto? Você está entendendo? Depois, possíveis reflexos da redução da maioridade penal no Brasil. Dessa redução de 18, ó, redução de 18 para 16. Reflexos, impactos. Mais de um. Pelo menos 2, acho interessante que você traga ao menos 3 reflexos. E aqui tem muita coisa que a gente pode colocar. Na vida civil, tem reflexos aqui na vida criminal, na vida civil desses adolescentes, né? Imagina o cara que ele vai ser considerado com 16 anos, ele é considerado um criminoso, praticou realmente um crime, não um ato infracional. E aí esse cara, ele literalmente já pode estabelecer aí todas as responsabilidades que um adulto tem. Então ele pode, por exemplo, trabalhar, e a gente sabe que menores não podem trabalhar a não ser como menor aprendiz. Então ele vai poder consumir bebidas alcoólicas, ou se não vai poder, vai ter uma discussão muito grande em relação a isso. Ele vai poder contrair, por exemplo, casamento, né? Ele vai poder se casar.
Então, a gente está falando aí de uma coisa que vai mudar as responsabilidades da vida civil, trabalhista, jurídica da sociedade, e claro, penal, evidentemente. Então a gente vai estabelecer aí esses reflexos. Depois, medidas de combate. Medidas de combate à violência praticada pelos menores de 18 anos no Brasil. Então, medidas, mais de uma. Quais as soluções para o problema da violência praticada por menores? São essas perguntas aqui que vão te levar ao estrelato, que vão te levar aqui a concordar a tua resposta com o padrão da banca. Vamos dar uma olhada lá no texto motivador. Diante da onda de violência em todo o país, olha só, isso aqui está errado. Em todo o país. Porque quando você fala todo o país, quer dizer qualquer país. Quando você fala todo o país, quer dizer o país inteiro. É uma generalização. Então aqui está errado, o correto é em todo o país. E país está com inicial maiúsculo porque nesse caso aqui, ele vai se referir mais à frente, aí, mais adiante, ao Brasil. Se tivesse país com minúscula, qualquer país. Então há alguns setores da sociedade brasileira que defendem a redução da maioridade penal para punir os infratores abaixo de 18 anos. Então há alguns setores da sociedade que defendem essa redução da maioridade penal. Porém, existem pesquisas que apontam que menos de 1% dos adolescentes com menos de 18 anos é responsável por assassinatos de qualquer tipo. Olha que coisa interessante. Professor, posso colocar este dado aí lá na minha redação? Não, não pode. Exatamente desse jeito aqui não pode. Evite copiar esse tipo de coisa. Mas você pode colocar que alguns estudos indicam, confirmam que menos que 2% dos crimes, aí você pode modificar. Você entendeu? Agora, desse jeito que está aí, não pode não. 1% dos adolescentes com menos de 18 anos, exatamente desse jeito, não dá. É um dado realmente muito forte. Ajudou a gente em alguma coisa esse texto motivador? Pouquíssima coisa, só trouxe um dado estatístico aí, mas já está mostrando pra gente o seguinte, ó. Poucos dos crimes que são praticados de um modo geral, eles são crimes cometidos por menores de 18 anos. Isso quer dizer que se a gente vai punir esses caras como criminosos normais, trancafiá-los num presídio e não lá no regime aí que os menores normalmente ficam, né, nessas casas de detenção. Se a gente vai colocar o cara no presídio normal, com os maiores de 18 anos, isso vai reduzir a violência, sendo que apenas 1% dos crimes, né, menos de 1% dos crimes é cometido por esses caras. Então, é uma coisa realmente a se pensar, né? O que a gente tem aí para falar? Vamos lá para o tópico 1. Vamos falar disso aqui. Bom, basicamente a gente vai ter que falar aqui o seguinte. Adolescentes têm direito à proteção especial de seus direitos. E o que a Constituição Federal fala a respeito disso? A CF 88 chama isso de doutrina da proteção integral. E o que é essa doutrina aí da proteção integral? Isso daí diz respeito exatamente à cláusula pétrea que eu falava para vocês. A maioridade penal é CP, cláusula pétrea.
Ou seja, é um dispositivo que é difícil de ser alterado, praticamente inalterável. Praticamente inalterável. Para que serve aí essa doutrina da proteção integral? Bom, ela serve para, literalmente, assegurar o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social dos adolescentes. O desenvolvimento físico, mental, espiritual e social dos adolescentes. E aí a gente pode colocar o ECA aqui também. Falou de criança e adolescente, você tem de lembrar do ECA. Então a gente pode falar que o ECA, ele preconiza aí que os direitos dos menores, ele literalmente regulamenta, né, os direitos dos menores. E que essas pessoas, elas devem ser responsabilizadas por suas infrações de maneira diferenciada. O foco aqui, vamos colocar assim, ó, ECA. O foco na responsabilização dos menores é educação e ressocialização, e não punitivismo. Viu como deu para a gente construir uma argumentação bem interessante? Isso aqui eu estou te mostrando um tipo de roteiro com interpretação bem mais objetiva do que a gente já vinha fazendo. Eu ia fazendo passo a passo para você ver como é. Mas se você tiver sem tempo, faz desse jeito aqui. Vai fazendo desse jeito aqui e nem precisa colocar 100% das informações. Aqui eu estou fazendo um roteiro com mais ou menos aí 60% das informações que vão constar lá do nosso texto. 60, 50 talvez. E aí você vai ver que você, praticando, tem como você fazer exatamente desse jeito. Eu vou melhorar uma ou outra coisa, eu vou ampliar uma ou outra coisa quando chegar lá. Então vou falar basicamente aí que a redução da idade penal, ela na verdade vai contra a legislação brasileira. Redução da idade penal ou maioridade penal vai contra a legislação. Então, para mudar isso, vai ter que mudar muita coisa, inclusive uma cláusula pétrea que está lá na Constituição Federal. Isso aí já está ótimo, dá para fazer um ótimo parágrafo. Depois, possíveis reflexos da redução da maioridade penal no Brasil. Aí aqui eu vou colocar de uma forma bem objetiva. O que a gente vai colocar aqui? Bom, reduzir a maioridade penal. Alguns falam que isso pode reduzir a violência. Na verdade, não, isso aqui não é assim. Pode reduzir a violência para alguns. Mas a gente já viu aí que poucos crimes são cometidos por esses caras, né? Os dados em relação a isso aqui, eles não são muito precisos. E aí a gente ainda tem que colocar o seguinte. Bom, haverá consequências práticas aqui. Para adolescentes. Essas consequências práticas, elas dizem respeito ao seguinte. Esses caras aí, eles provavelmente vão poder dirigir, trabalhar. Trabalhar, fazer, por exemplo, viagens internacionais sem autorização dos pais. O que mais que esses caras podem fazer? Eles vão poder casar,
e a gente sabe que isso só é possível com 18 anos, a não ser que você seja emancipado, tenha autorização do seu pai para isso. Então, eles vão poder beber também bebida alcoólica. Casar, aí eu vou colocar beber, só que lá no texto não vai dar para colocar beber. A gente vai ter de mudar. O que mais que a gente pode falar aí? Bom, isso pode aumentar as desigualdades. E isso aqui também pode, de uma certa forma, aumentar a superlotação dos presídios. Os presídios já estão superlotados. Já estão superlotados. A gente ainda vai colocar mais um monte de adolescente infrator lá, aí você já viu, né? Vai piorar ainda mais a situação dos presídios. Em relação às medidas, o que a gente pode destacar? Bom, a gente pode investir na estruturação aqui investir na estrutura das instituições que cuidam dos menores, para a gente melhorar essa questão aí dos menores, atuar na causa do negócio. Podemos ainda fazer o seguinte, aqui criar programas de treinamento para reinserção social. O que mais? Fomentar políticas públicas para reduzir as desigualdades. Entre outras coisas. Aí a gente vai para o nosso texto definitivo. Ele está prontinho aí. Se liga, olha só. Uma questão tem sido amplamente debatida nos últimos anos, qual seja, entre vírgulas, quais os aspectos que compreendem a redução da maioridade penal no Brasil? Quais os aspectos que compreendem? Aí aqui você tem o tema dessa redação. Para quem quer apresentar a introdução, mais um modelo aqui para você. É um modelo em que você faz aqui o tema em forma de pergunta. Tema em formato de pergunta. O resto, cara, nessa introdução é Ctrl+C, Ctrl+V. Uma questão tem sido amplamente debatida nos últimos anos, qual seja, quais os aspectos que compreendem. Aí você bota o tema em forma de pergunta. Em face do questionamento, a análise de alguns pontos é primordial, conforme a seguir. Aí você começa. A princípio, vale frisar que convém salientar, tendo em vista o que foi discutido, percebe-se que você já tem um esqueleto prontinho aí para você. Olha lá no segundo parágrafo. A princípio, vale frisar que parte da sociedade defende a redução da maioridade penal em face do atual contexto da criminalidade envolvendo menores. No entanto, adolescentes têm direito à proteção especial, tá vendo? No entanto, eu trouxe aqui uma condição de adversidade, você já sabe usar essa vírgula. Adolescentes têm direito, por que o tem está com circunflexo? Porque o sujeito está no plural, adolescentes. Têm direito à proteção especial de seus direitos, a fim de, já sabe o que é, com a finalidade de assegurar seu desenvolvimento físico, mental, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Esse entendimento, estabelecido pela CF 88, é chamado de doutrina da proteção integral, considerado por muitos uma cláusula pétrea. Explicação entre parênteses aqui, um aposto. Dispositivo inalterado. Ah, mas alguns juristas dizem que cláusula pétrea pode ser modificada, outros dizem que não. Para essa prova aqui, a gente não tem que trazer essa controvérsia. Eu coloquei aqui o que a maioria pensa, que é inalterável. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, regra de sigla. Dá uma olhada. Primeiro você traz o nome por extenso, quando você quiser usar uma sigla. O nome por extenso, as preposições, os artigos,
Aí as conjunções de ligação, as preposições, estão todas dispensadas de inicial maiúsculo. Por isso que o da, o é e o do não estão com inicial maiúscula. Mas o é de estatuto, C de criança e o A de adolescente obrigatoriamente. Depois você coloca a sigla entre parênteses. Essa é a primeira vez que você cita no texto. Se você for citar mais alguma vez ECA, basta, né? Se você for citar estatuto da criança e do adolescente, não precisa você escrever tudo de novo. Basta você colocar ECA sem parênteses, tranquilo? Quantas vezes você precisar nesse texto, você pode escrever ECA, desde que você faça isso na primeira vez. Fez na primeira vez, daí para diante, é só isso aqui, ó. Na segunda vez em diante, apenas ECA assim. E não coloque isso aqui, ó. Não coloque ponto nas siglas, porque os pontos são para as abreviaturas, por exemplo, etc. Artigo. Aí sim, certíssimo. Volta para cá. Estamos aqui, né? Olha, coisas que você pode usar. No entanto, esse entendimento. Aí depois aqui, ó, já o estatuto, você vai vendo que há uma conexão perfeita, há uma sequência lógica das informações. Regulamenta os direitos dos menores no Brasil. Ao estabelecer que pessoas entre 12 e 18 anos devem ser responsabilizados, aí tá errado, devem ser responsabilizadas. Para concordar, né? Pessoas. Para concordar com pessoas, responsabilizadas por suas infrações de maneira diferenciada, com foco na educação e ressocialização, e não no punitivismo, que é o que a gente faz com os maiores. O foco é o punitivismo. Sob esse prisma, reduzir a idade penal contraria diretamente a legislação brasileira, as leis que eu acabei de citar. CF 88, pessoal, é uma sigla muito conhecida, então eu posso colocar direto sem explicar o que é. Basta colocar CF 88 desse jeito aí. Além de trazer à luz o fracasso do Estado e da família em seu compromisso de defender a juventude e de lutar por esta. Aí aqui eu acabei colocando e da família, mas não era uma coisa necessária, mas a gente sabe que isso não é só aí uma atribuição do Estado. Né? Cuidar dos menores é também uma atribuição da família, porque isso está na Constituição e está também no ECA. Terceiro parágrafo agora. Convém salientar os reflexos em virtude de uma provável redução da maioridade penal no Brasil. Algumas autoridades sustentam que pode haver, e se algumas, eu gosto muito, algumas autoridades, alguns estudiosos, aqui ó, sob esse prisma, você pode usar também desse jeito aí. Friso que aqui eu usei um exemplo de PPD, parágrafo padrão do Dixon. Tem dúvida como se faz um parágrafo? Dá uma olhada nisso aqui, cara. Dá uma olhada lá na teoria em que eu falo sobre o PPD, que vai ficar tudo certo para você. Primeiro coloquei lá, a princípio, vale frisar e tal, até menores. É uma introdução do parágrafo. Depois, no entanto, adolescentes, aí vem até aqui no finalzinho, ó, até punitivismo. Até punitivismo é o desenvolvimento do parágrafo. E aí eu tenho a conclusão, o fechamento do parágrafo. Sob esse prisma, reduzir a idade penal contraria diretamente a legislação brasileira, além de trazer à luz o fracasso do Estado e da família, em seu compromisso de defender a juventude e de lutar por esta. E aí aqui, lutar por esta, esse esta volta ao último elemento feminino aqui, que foi citado, que no caso é juventude. Exemplo de PPD com introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí a gente está aqui no terceiro parágrafo. Algumas autoridades sustentam que pode haver uma diminuição clara da criminalidade se a medida for adotada. Os dados não são precisos e não se tem certeza disso. Eu poderia ter utilizado aqui, ó, porém, todavia, os dados não são precisos. A gente poderia ter usado também. Por outro lado, pode-se assegurar que haverá consequências práticas para a vida dos adolescentes. Se adotada a redução, vírgula obrigatória. Por quê? Porque eu tenho aqui uma conjunção condicional, eu trago aqui uma condição. Os adolescentes de 16 anos poderão dirigir, trabalhar, consumir bebidas alcoólicas em estabelecimentos e ter todas as responsabilidades de um adulto, o que pode trazer inúmeras mudanças na vida civil, trabalhista, penal e jurídica da sociedade. Do mesmo modo, é a mesma coisa que além disso. Ao tratar jovens infratores como adultos, corre-se o risco de perpetuar um ciclo de marginalização, pois muitos desses adolescentes não têm acesso a um sistema de educação e reintegração que poderia ajudar a reverter comportamentos criminosos. Soma-se a isso
Mais um elemento de conexão. Uma explosão da superlotação dos presídios, os quais já operam além de suas capacidades. Agora o último parágrafo. Tendo visto o que foi discutido, percebe-se que o melhor a fazer é investir, isso aqui também pode utilizar. O melhor a fazer é investir, aí você coloca a proposta de solução na reestruturação das instituições que cuidam dos menores, bem como, aí traz outro aqui, ó, no treinamento dos profissionais que lá atuam, não só com vistas a punir o infrator, mas sim a submetê-lo, com vistas a submetê-lo a programas de treinamentos que propiciem sua reinserção no meio social, por meio de educação e preparação para o trabalho. Isso fará com que o jovem em conflito com a lei não volte a delinquir. Porém, o ideal é agir preventivamente, de modo a fomentar de modo a elemento fantástico. É que nem esse o que aqui, ó, que foi utilizado aqui, ó, mais acima, tá vendo? De modo a fomentar políticas com o fim de reduzir as desigualdades no país, proporcionando renda, lazer, emprego, cultura e educação de qualidade às crianças mais pobres. Texto espetacular. Como você viu, ele foi contrário à redução da maioridade penal, mas você poderia ser favorável também desde que você tenha os melhores argumentos. Fechamos mais um texto sensacional. Vamos ver mais alguns textos já prontos, já elaborados, no próximo vídeo.